Olá, Dani Rocha. Para você que trabalha na CLT, que tem carteira assinada e não está satisfeito com o seu salário ou com a sua função, você já pensou quanto custa a sua hora nesse emprego que você tem atualmente? E comparou com a hora de um profissional autônomo? É interessante fazer isso para entender o valor da sua hora. É bem diferente, né? Os valores. A hora de um consultor, de um profissional da área ambiental é uma. E o valor de quem trabalha com emprego, que recebe um salário no final do mês, que tem carteira assinada em regime CLT, é outro valor de hora. No geral, tá? No geral, eu sei que o pessoal ganha aproximadamente entre 2 a 3 mil reais. Quem trabalha na área ambiental. Pode ser que você nem trabalhe na área ambiental, pode ser que você trabalhe com outra coisa, pode ser que você ganhe mais ou que você ganhe menos do que isso. Mas qual o valor da sua hora? Você já fez esse cálculo? Então vamos pensar assim, se você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, isso vai dar mais ou menos 160 horas no mês. E se você ganha 2 ou 3 mil reais, você divide isso pelo número de horas e você vai ter mais ou menos ali o valor da sua hora. E se você for no site do seu conselho profissional e ver lá a sugestão de hora técnica, você vai ver que é muito mais do que isso. Então é muito diferente trabalhar no regime CLT ou concurso público também, né, que é um outro regime, ou trabalhar como profissional autônomo, exercendo a sua profissão através da sua empresa ou como autônomo mesmo. Então, assim, se você já pensou nisso e você não está aí muito satisfeito com o valor que você está ganhando por hora ou com a função que você está exercendo, com o tipo de trabalho que você faz hoje e você tem a formação ambiental, eu te digo que existe uma opção para você. Existe a opção de iniciar em conjunto, tá? Paralelo. Iniciar na consultoria ambiental, mas mantendo o seu emprego. Porque eu sei que se você está trabalhando, com certeza você precisa do salário no final do mês. Você tem contas para pagar, pode ser que você tenha uma família para manter. Então você tem suas contas, né? E precisa desse valor no final do mês. Quer que esteja o valor lá, né? Quando chega o final do mês. Então, muita gente se apega nessa questão de emprego, né? Ter um emprego fixo em uma empresa privada ou numa instituição pública para ter essa garantia de salário no mês. Mas nada nessa vida é garantia, né? Nem mesmo um concurso público que se fala tanto da estabilidade, né? Mas também não é tão estável assim, né? Tudo depende. Aí você vai me perguntar, mas como eu vou exercer trabalho de consultoria ambiental se eu tô trabalhando 8 horas por dia? Ou pode ser que você não trabalhe 8 horas, pode ser que você trabalhe 6, né? Depende, não sei qual é o tipo de emprego que você tem. Mas vamos pensar o seguinte, se você trabalha 8 horas por dia, você tem horário de almoço. Então, no seu horário de almoço, seria possível fazer contatos com alguns possíveis clientes. Quem são esses clientes? Como eu vou encontrar esses clientes? Não tenho tempo. Então, uma recomendação seria o seguinte: você dá uma localizada onde estão esses clientes. E uma sugestão seriam os clientes que já possuem licença de operação. Licença ambiental de operação de sua atividade. Então, indústrias, fábricas, né, empresas que precisam ter licença ambiental. Ah, mas como eu vou saber qual empresa que tem uma licença ambiental de operação? Então, assim, no seu município, provavelmente, ou município da sua região, algum município da região, né, do entorno, município vizinho, ou seu próprio município, tem um órgão ambiental. E geralmente eles têm sites com portal ambiental, tá? Que é o portal do meio ambiente. E lá tem o sistema de licenciamento online. E geralmente os municípios têm
as licenças que são emitidas lá. Então você pode ir lá no site e pesquisar estas licenças. E aí você vai ver que tem um monte de licenças com muitas atividades diferentes. E selecionar as que você tem mais interesse ou que combinem mais com o que você consegue prestar de serviço ambiental, porque depende muito da sua formação, para ver se encaixa a prestação do seu serviço para essa empresa. E aí lá na licença ambiental você vai ver, geralmente, praticamente todas as licenças ambientais, elas têm o gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo. Mas não só isso, tem outras coisas, como cadastros ambientais, às vezes no IBAMA, ou em alguma outra instituição que precisa manter esse cadastro, envios de relatórios de monitoramento. Então, sempre tem condicionantes dessa licença ambiental para serem atendidas. Então, quando uma empresa, uma fábrica, ela recebe a licença ambiental, a licença de operação, vai ter condicionantes que ela precisa atender durante um tempo e depois ela vai precisar comprovar tudo isso quando ela for renovar essa licença ambiental. Então é importante essa empresa ter tudo certinho com o meio ambiente para não vir aí a gerar algum auto de infração, alguma penalidade, multa. E depois que ela consiga também renovar sua licença para não ter problemas com o meio ambiente. Então, é muito importante estas empresas terem alguém que faça o controle e o acompanhamento dessa licença para atendimento adequado de todas as condicionantes de uma licença ambiental. E, geralmente, as empresas não têm uma pessoa específica para fazer isso nessa parte ambiental. E aí, essa é a grande jogada. Você pode oferecer, estar entrando em contato com essas empresas e oferecer os serviços que você pode estar atendendo essa empresa. Então você pode estar entrando em contato com essas empresas e oferecendo os seus serviços ambientais com relação à licença de operação. E não só isso, pode ser outras coisas, outros serviços aí que você possa pensar em oferecer para as empresas que você pesquisar. Então, essa é uma dica legal. E aí você pode selecionar aí um monte, tá? Não precisa ser pouquinho. Você vai entrar em contato com muitas empresas. Porque você não vai ligar para a primeira empresa e vai dar certo. Pode acontecer, mas não é muito normal de acontecer isso, tá? Então, você pode fazer aí uma meta de ligar para 10 empresas todos os dias da semana. E aí você pode usar o seu horário de almoço para fazer isso. Ou você pode negociar com seu chefe, se você não quer ligar exatamente ao meio-dia, Se você conseguir tirar o horário de almoço um pouco antes e começar o seu trabalho antes também, aí você poderia estar ligando para esses clientes nesse horário. Mas tem muitas empresas que funcionam no horário do almoço, elas não fecham. Então você pode também entrar em contato com essas empresas nesse horário. E aí, qual o objetivo dessa ligação? Você vai ligar, vai falar com essas pessoas, os gestores da empresa, os proprietários da empresa, vai oferecer o serviço, vai conversar, vai dizer a importância que tem o acompanhamento dessa licença, a importância dessa questão ambiental e propor uma visita para conversar com ele pessoalmente ou ela, Conversar com essa pessoa pessoalmente. E aí, então, marcar um dia para você visitar. Ah, mas aí não tenho, Como é que eu vou fazer? Eu estou trabalhando, não tenho como. Pode ser que você tenha sim, Pode ser que você saia às 5 da tarde, então a partir das 5 você está liberado. Ou você sai às 6, e muitas empresas também vão te receber depois das 6, porque funcionam às vezes até às 7, até às 8. Então existe sim a possibilidade de atender, de fazer essa visita nesses horários. Ou a empresa trabalha no sábado, e se você não trabalha no sábado, você pode visitar essas empresas no sábado. Ou você pode falar abertamente com o seu chefe, falar do seu objetivo. E se você é um bom funcionário, um bom empregado, e ele for um cara acessível, flexível, Depende da pessoa que é o seu chefe, você pode falar com ele e pensar talvez num banco de horas.
você trabalhar um pouco mais algum dia, ficar mais tempo em algum momento que essa empresa precisa de você, e depois você tira uma folga. Então pode ser uma manhã durante a semana, né? Um dia numa manhã ou um dia numa tarde. Ou você propõe de trabalhar no sábado pro seu chefe para tirar um outro dia durante a semana. Então isso é se conversar, é ver as possibilidades. Sempre existem possibilidades. Então querendo realmente, você vai conseguir achar uma maneira, né? Porque quem não quer inventa uma desculpa, né? Quem não quer tem muitas desculpas. Mas quem quer realmente dá um jeito. Dá um jeito. Então, se você quer realmente trabalhar em uma outra função, numa consultoria ambiental, trabalhar como um profissional autônomo na sua área, como um profissional ambiental, um profissional do meio ambiente, exercer a sua formação de forma autônoma, para mudar isso, mudar a sua vida, se você não está satisfeito com o seu salário ou com a sua função atual, existe essa opção. Então você pode fazer isso, você pode testar isso, se você vai realmente gostar, se isso vai realmente dar certo, e eu te digo que tem muitas oportunidades. Você vai ver que assim que você começar a trabalhar nisso, a colocar as suas estratégias em prática, em busca desses potenciais clientes, você vai ver que tem sim muitas oportunidades no mercado ambiental. Porque na faculdade, o que nos ensinam é somente as disciplinas com as temáticas ambientais, mas não nos ensinam a vender serviços ambientais. Então, quando a gente se forma, a gente fica com essa dificuldade. Porque em todo lugar, o sistema, né, da sociedade é que a gente estude e que a gente consiga um emprego. Então, mesmo lá, quando a gente está estudando ensino fundamental, médio, já nos ensinam a procurar emprego. Os familiares falam que a gente tem que procurar emprego. E aí, quando você faz uma faculdade, os professores também, é tudo mais direcionado a trabalhar numa empresa. E os nossos familiares e amigos também têm isso, né? É o mais comum, é conseguir um emprego, trabalhar para uma empresa. E não a questão de trabalhar por conta própria. A gente não vê muito pessoal falando isso, que é possível trabalhar por conta própria. Empreender, planejar toda a sua rotina, planejar os seus horários, trabalhar por conta. Então, sim, é possível. Mas tem que ter essa vontade, de se esforçar. Porque para tudo precisa de esforço. Então, não adianta você achar que vai ser fácil, porque nada é fácil nessa vida. O que é fácil é o confortável e é o que não te leva a mudanças, né? Você continua no mesmo lugar. Agora, sair dessa zona de conforto é o que te vai levar para mudanças. Porque a gente tem muito isso, né? De ver o pessoal que reclama muito também, né? As pessoas estão acostumadas a reclamar, porque é difícil, porque não tem emprego, porque não tem oportunidade, porque aqui no Brasil a gente ganha pouco, tem pouco emprego, porque o governo isso, aquilo, os impostos, o valor dos produtos, dos serviços e que não tem oportunidade. Crie as suas oportunidades. Não veja esses pontos negativos. Veja o que existe de oportunidades para você. O que você pode fazer para melhorar a sua vida com o seu esforço. E aí precisa do esforço, do comprometimento, da responsabilidade para mudar. E quando começar tudo a dar certo, não quer dizer que vai ficar fácil também. Tudo que depois você começa a acostumar a entender e a virar algo que você já entende, que já é mais conhecido para você, geralmente tende a ficar mais fácil. Mas os desafios, eles estão vindo toda hora, a todo momento. Então, na consultoria ambiental, temos que estar estudando frequentemente. Porque mudam as leis, vêm novas diretrizes, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas se você gosta mesmo, se você tem essa vontade de trabalhar na consultoria ambiental,
você vai conseguir se dedicar com tranquilidade. E aí você não pode ter o medo do esforço, né? O medo, assim, eu digo, como é que eu posso dizer? Se você trabalha no seu emprego hoje em dia, seu emprego atual, você vai ainda encaixar essas questões no horário do seu almoço, no horário depois das 6 que você estaria indo para casa. Então você vai fazer mais atividades. E isso se torna mais cansativo. Você vai ter menos tempo de ficar no sofá, olhando um filme, na sua casa, relaxando, né? Você vai estar trabalhando, se esforçando para algo a mais, para uma mudança que você quer tanto. E aí a gente tem que se esforçar, não tem jeito, não tem outra opção a não ser se esforçar. E o que a gente vê aí? O que é a média, né? A média das pessoas é ter um emprego, trabalhar, chegar em casa. Mas quem quer um diferencial, quem quer ganhar mais, quem quer ter uma vida diferente, quem quer ter acesso a coisas diferentes e a ter uma satisfação profissional, né? Porque é a satisfação de você fazer o que você gosta. E aí você fazendo o que você gosta e buscando tudo isso com todo esse esforço e comprometimento, e também não desistindo nas primeiras dificuldades que vão surgir, porque vai surgir. Você vai levar vários nãos, né? Você vai ligar para essas empresas e a maioria delas não vai querer que você vá lá fazer a visita. E algumas vão querer. Mas você não pode desistir se você ligar para 5, 10 empresas e não conseguir nada. Você tem que continuar insistindo. Porque é assim que funciona, não tem outra maneira. É a resiliência, a tal da resiliência que tanto se fala hoje. E é assim, ok, você ligou para 10 empresas por dia, no seu horário do almoço ou na sua folga que você conseguiu com seu chefe. E aí você conseguiu uma visita. Você vai fazer essa visita, então você tem que se preparar para poder abordar, para poder realizar essa visita de forma o mais profissional possível. Então você vai planejar que você vai com uma roupa adequada, com uma postura profissional, vai pesquisar sobre essa empresa antes. Vai lá ver se ela tem um site, pesquisa qual que é a atividade da empresa, quantos funcionários ela tem, desde quando que ela existe. Porque quando você estiver na reunião, você já vai estar mais preparado para conversar sobre isso. O seu potencial cliente já vai ver que você está por dentro, que você está preparado para atender ele. Então, sobre as oportunidades do mercado ambiental, que são muitas, você vai ver que você pegando um cliente, conquistando um cliente, fechando seu primeiro contrato de serviço, você vai ver que você vai ter ali um valor para aquele trabalho. E aí você faz o cálculo já da sua hora para esse trabalho. Quanto tempo você gastou para fazer o trabalho, quanto você recebeu e quanto custou essa sua hora. E quanto mais clientes você pegar, mais você vai estar aumentando aí a sua renda. Vai começar a ter uma remuneração. Os acompanhamentos de licenças ambientais, elas geralmente então são valores recorrentes. O que são valores recorrentes? São de serviços continuados, então você vai estar acompanhando essa licença ambiental todos os meses durante todo o ano. E isso vai ser um valor que você vai receber mensal. E na consultoria, o trabalho de fazer relatório, análises, investigação, pesquisa, isso você faz no seu final de semana, nas suas horas vagas, quando é feriado. E eu digo isso porque você ainda vai estar trabalhando no seu emprego. Então, a possibilidade do trabalho em si, você tem muito tempo. O tempo que você vai estar em casa, você vai poder estar trabalhando. Então, o tempo que você tem que ajustar realmente com o seu emprego é essa questão do início ali, para você fazer a visita no cliente e para algumas questões das coletas de dados, que você vai precisar ir até essa empresa, até a área, até o local que você precisa exercer o serviço, né? Analisar, coletar dados.
Fora isso, a elaboração dos relatórios, dos informativos, dos pareceres técnicos, você vai poder fazer na sua casa no seu tempo livre. E hoje em dia os protocolos nos órgãos ambientais estão sendo a maioria digital. Ainda mais depois dessa pandemia aí, ficou muito mais normal isso. Todo mundo está se adequando. Quem não estava ainda com o sistema online já está colocando. Então as possibilidades aí são altas de no seu município talvez já ser online. E isso facilita muito, porque quando é online você também consegue protocolar qualquer dia, qualquer horário. É o sistema online. E você pode atender não só o seu município, você pode estar atendendo os municípios vizinhos, atendendo a sua região próxima de você. E aí vai chegar uma hora que você vai começar a comparar. Nossa, mas agora eu já tenho 3 clientes, eu ganho, né, 1.500 de um aqui, 2.000 do outro ali, 3.000 talvez ali, depende do serviço que você vai pegar. Isso está te gerando já uma renda mensal e você vê que você só não está pegando mais porque você não tem o tempo suficiente daí, porque você ainda está trabalhando. E para você crescer numa área, você precisa escolher daí se você vai manter o seu emprego e ficar só fazendo ali uma renda a mais, um complemento, né, com a consultoria, mas não conseguindo crescer muito, ou se você vai fazer a escolha. E eu tenho certeza que vai chegar uma hora que você vai pensar, não tem porquê mais eu continuar aqui nessa empresa, nesse meu emprego, não tem porquê. Porque você vai ver que vai estar conseguindo mais valores exercendo como profissional autônomo. E aí depois, com o tempo, você pode abrir, então, realmente a sua empresa. Porque daí é quando você vai crescer mais. Porque tem empresas que só vão conseguir comprar os seus serviços se você tiver uma empresa, tiver um CNPJ, enfim. Mas isso já é uma outra etapa. Mas a etapa que você tem que pensar é essa, que seria essa parte do início. De você começar com a consultoria, ainda com o seu emprego, né? Fazendo em paralelo as duas coisas. E é possível, te digo que é possível. Então veja, pense bem, faça um planejamento das suas estratégias, como que você vai fazer a pesquisa, a busca por esses clientes, como você vai abordar, fazer o contato com esses clientes, como vai ser a sua visita, essa reunião com o cliente, e como você vai se organizar, então, para começar a exercer os serviços, a trabalhar com os seus primeiros serviços da consultoria ambiental. Até depois, se você ver que realmente você gostou, que deu certo, você viu que é uma boa, e aí você vai, então, decidir. Para tudo nessa vida tem solução. Tem solução para quem quer ir atrás, para quem quer se esforçar, para quem quer estudar, para quem quer ver menos Netflix, menos rede social e poder manter o foco em mais leitura, mais pesquisa, mais estudo e planejar, fazer estratégias para você mudar, ter uma mudança se você não está satisfeito com a sua atuação atual. Então tá, desejo uma boa sorte para você que vai atrás dos seus primeiros clientes.